Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você sabe o que é biodiversidade? Então, vamos à aula. A biodiversidade, ou diversidade biológica, ela é definida como uma variedade de genes, de espécies e ecossistemas que fazem parte da biosfera. Obrigatoriamente deve reunir todas as espécies vivas, incluindo desde os micro-organismos até plantas e animais superiores. E essa biodiversidade ela é muito maior na zona tropical. À medida que eu aumento a latitude, à medida que eu me distancio dessa zona tropical, a tendência da biodiversidade é diminuir. PC, o que é zona tropical? Zona tropical é aquela compreendida entre 0 grau e 23,27 norte e 23,27 sul. Lembrar que 93% do território brasileiro está incluído nessa chamada zona tropical. Então, o Brasil é o país que apresenta a maior biodiversidade do planeta. Cerca de 15% da biodiversidade global se encontra aqui no Brasil. Então, vamos lá. Por que essa biodiversidade ela é maior na região próxima ao Equador, na zona chamada zona tropical? Você tem uma combinação de 3 fatores. Primeiro fator, a menor variação de temperatura. Então, como a temperatura é muito elevada ao longo de todo o ano, a amplitude térmica é muito baixa. Então, isso possibilitou o desenvolvimento de um maior número de espécies animais e vegetais. Então, o primeiro fator está relacionado à baixa amplitude térmica, ou seja, pequena variação de temperatura. O segundo fator está relacionado à umidade. Lembrar que na região tropical, especialmente ali próximo à linha do Equador, você tem uma maior pluviosidade em função de ser uma zona de baixa pressão. Então, possibilita a formação de nuvens. E o terceiro fator está relacionado à maior luminosidade. Nas regiões tropicais, os raios solares eles ficam perpendiculares 2 vezes por ano. Então, o que é que nós temos aqui como fatores determinantes para essa maior biodiversidade da zona tropical? A menor variação em temperatura, ou seja, baixa amplitude térmica, a maior luminosidade, os raios solares ficam perpendiculares a qualquer ponto 2 vezes por ano, e a maior umidade, principalmente na zona equatorial, em função de ser uma região de baixa pressão. Bem, exemplos de áreas no Brasil, ou de biomas no Brasil com elevada biodiversidade: floresta amazônica, mata atlântica, cerrado e caatinga. Coloquei a caatinga nesse grupo propositadamente, porque normalmente se imagina que a caatinga apresenta uma baixa biodiversidade. Não é assim. A caatinga é um ambiente com elevada biodiversidade. Tá? Observe essa tabela, onde nós temos aqui essas 4 formações, esses 4 biomas, né? Nós temos aqui a Amazônia, olha a biodiversidade da Amazônia. Aí uma pessoa aparece assim: professor, eu tenho que me preocupar em decorar uma tabela como essa aí? Em hipótese alguma. Você não vai encontrar em nenhum vestibular alguém perguntando qual é o número de peixes, qual é o número de répteis, de mamíferos, de anfíbios ou flora de um determinado bioma. O que você tem que observar nessa tabela é a biodiversidade absurda que você tem em um ambiente como a Amazônia, como a Mata Atlântica, Cerrado ou até mesmo o ambiente da Caatinga. Tudo bem? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, olha abaixo da tabela o que é que nós temos. Nós temos aí as espécies vegetais endêmicas de cada um desses ambientes. A grande surpresa que pode parecer aí para alguns aí é o fato do Cerrado ter um número bem maior de espécies vegetais endêmicas do que, por exemplo, a Amazônia. Bem, nós temos um termo também muito importante nesse estudo que se chama hotspot. O que é hotspot, PC? Fazendo aí um resumo. Hotspot é um bioma que apresenta uma elevada biodiversidade e é seriamente ameaçado pelo processo de degradação. É um termo relativamente recente, foi criado em 1988 por um inglês. Tá? Então, o que quer dizer hotspot? Hotspot quer dizer um ambiente com elevada biodiversidade e seriamente ameaçado pelo processo de degradação. Tá ok? Então, vamos lá. O planeta ele tem 34 hotspots. Esses 34 hotspots, observe nessa tabela, nesses gráficos aí, que vai mostrar que eles ocupam apenas 2,3% da superfície do planeta, mas eles contêm 50% da flora e 42% dos vertebrados. Um problema: 70% da vegetação original já foi retirada, já desapareceu. E o Brasil, professor, ele apresenta algum tipo de hotspot? Sim. Nós temos aqui no Brasil 2 hotspots.
Um que é a Mata Atlântica e o outro é o Cerrado. Então poderia perguntar, PC, mas a Amazônia não é hotspot por quê? Porque a pressão sobre a Mata Atlântica e sobre o Cerrado é muito maior do que o da floresta amazônica. É claro que essa floresta amazônica ela pode ser incluída brevemente como uma região de hotspot. Tudo bem? Então, só relembrando o que a gente já viu na aula de hoje. Nós vimos o que é biodiversidade, nós vimos aí o que é hotspot e as características desses hotspots. Bem, aqui nós temos um gráfico interessante que ele nos mostra a biodiversidade no Brasil e a biodiversidade no mundo, tanto de espécies conhecidas como espécies desconhecidas. Então eu tenho, por exemplo, aqui um gráfico mostrando as espécies conhecidas, 1,7 milhão, né, no mundo. No Brasil, cerca de 220 mil. Espécies desconhecidas, temos 4 milhões no mundo e cerca de 600 mil no Brasil. É claro, pessoal, que quando se fala de espécies desconhecidas, isso aí é uma estimativa, tomando por base o fato do Brasil possuir cerca de 15% da biodiversidade global. Outro termo interessante que nós temos que entender é o conceito de megadiverso, país megadiverso. O que é um país megadiverso? Nós temos 17 países concentrando 70% da biodiversidade global. Então, observe que é um número muito pequeno de países para um percentual tão elevado. São 17 concentrando 70% da biodiversidade global. Tá? PC, qual é o critério número 1 para que um país seja incluído nessa lista? Aí nós temos o endemismo de plantas superiores. Tá? Então, por que planta superior? A maioria das formas de vida depende das plantas de alguma maneira. Tá? Então, eu tenho aí os 17 países que fazem parte desse grupo, dos chamados países megadiversos, e lembrando mais uma vez que o Brasil está ocupando o topo dessa hierarquia. Um outro aspecto importante a ser chamado a atenção é o fato dos Estados Unidos e da China serem os países mais distantes em relação aí à chamada zona tropical. Observe que a Rússia, mesmo sendo o país com a maior extensão territorial, a Rússia ela tem o dobro da área do Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia tem 17 milhões. Tá? Então, a Rússia, mesmo tendo o dobro do território brasileiro, ela não é classificada como país megadiverso. A explicação está na sua baixa temperatura. Então, você tem ambientes muito frios. E outro país que também chama atenção é o Canadá. O Canadá, que também tem uma extensão territorial muito significativa, não é incluído como um país megadiverso. Então, os termos biodiversidade, o termo hotspot, o termo país megadiverso. Lembrando que quando nós falamos em hotspot, o Brasil tem dois, que é a região da Mata Atlântica e também do Cerrado. Outro termo importante que nós temos é o termo chamado de biopirataria. Uma explicação importante. Quando alguém pega um animal, quando alguém pega um vegetal do Brasil e leva para outro país, reproduz e vende esse animal, isso não é biopirataria. Não é biopirataria. A biopirataria, para ser caracterizado como biopirataria, tem que haver um envio ilegal de um elemento da fauna e da flora ou a substância produzida a partir desse animal e desse vegetal, e o objetivo tem que ser industrial, cosmético ou farmacêutico. Aí sim você tem o que nós chamamos de biopirataria. Esse termo biopirataria é também novo. Ele surgiu, ele foi usado pela primeira vez aí em 1993 por uma ONG italiana chamada RAF. Tá? Então, o termo biopirataria, assim como o termo hotspot, é muito recente. Tudo bem? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Um abraço, pessoal. Tchau.